A Idade Média inicia-se no século V e estende-se até o século XV. Após a queda do Império Romano do Ocidente, houve a ascensão do poder da Igreja Católica, resultando numa cultura teocêntrica totalmente forte na época, ou seja, uma cultura voltada à Igreja onde Deus era o centro de todas as coisas. Ao decorrer da história e a alta influência da Igreja, tudo que fosse ao contrário das doutrinas religiosas era considerado pecado. Dessa forma, o período ficou marcado pelo que chamamos de Idade das Trevas. Um dos fatores importantes da época é a pouca racionalidade para a resolução dos problemas. O auge do poder religioso é decorrente da junção dos costumes dos povos bárbaros, romanos e a Igreja Católica, o que provocou a expansão da fé cristã. Em virtude disso, a sociedade tornou-se estamental, concentrando o poder do clero no topo da pirâmide e com pouca ou quase nenhuma mobilidade social. Dessa forma, a Igreja Católica teve posse e controlou o conhecimento nos mosteiros e participou dos cargos públicos, monopolizando quase que todo o sistema. A medicina na Idade Média era considerada a medicina das almas, pois a Igreja possuía a palavra final sobre os doentes, mesmo com a presença dos médicos nos leitos, por conta da importância da salvação das almas, já que o corpo era considerado abrigo de pecados e se o doente se arrependesse e recebesse o perdão da Igreja, sua alma seria salva e seu corpo seria purificado. Nesse sentido, as doenças eram resultados dos pecados cometidos, como a lepra, resultante do pecado da cópula nos dias de jejum. Assim, os hospitais eram destinados ao acolhimento e à caridade, pois a salvação era mais importante do que a própria cura. Mosteiros eram um sistema de cuidados para doenças da época. Mesmo tratando os doentes como algo religioso, era uma possibilidade de obter cuidados. Os hospitais eram destinados para acolhimento e caridade. Não tratavam o paciente para curar a doença, e sim para salvar a alma. O primeiro hospital foi erguido em Roma no ano 400. Era raro ter hospitais. A igreja era quem dava a palavra final sobre os doentes, mesmo tendo médicos presentes. Universidades. A primeira universidade foi a de Salerno, entre o século IX e X. As universidades tiveram que conflituar com a igreja para poder ganhar espaço na área de anatomia, já que era visto como algo da igreja, sendo eles os únicos que tinham conhecimento verdadeiro para operar e realizar práticas anatômicas. As universidades tinham que falar sua utilidade filosófica e espiritual para ter a aprovação da igreja. No século XIV, os médicos começaram a se tornar a elite intelectual da época. Isso fez com que os formados em medicina entrassem em cargos altos da igreja católica. Isso resultou em uma maior aceitação da medicina nos estudos anatômicos, construindo um discurso médico dominante. Os séculos finais da Idade Média foram marcados pela maior necessidade e valorização dos médicos, devido ao surgimento de endemias, epidemias e pandemias. A peste negra, ou também chamada de peste bubônica, abrangeu todo o continente europeu no século XIV. Tratava-se de uma doença causada pelo Yersinia pestis, uma bactéria que é encontrada em pulgas que ficam em ratos contaminados. A partir do momento que a pulga entra em contato com o ser humano, a transmissão acontece por secreções do corpo ou por vias respiratórias. A peste dizimou cerca de 1/3 da população europeia, aproximadamente 20 milhões. Isso se deveu através das péssimas condições de higiene da época, incluindo um baixo saneamento básico. A Escola de Medicina de Salerno surgiu no Mar Etrusco, numa estação de cura. A Escola de Medicina de Salerno já era conhecida mesmo antes que surgissem as primeiras universidades ocidentais. Era conferido a ela o título de principal centro médico da Europa. Surgiram, a partir dela, o desenvolvimento no setor anatômico. Nessa mesma universidade, houve a licença para que mulheres pudessem praticar a medicina. Santa Idelgarda, abadesa beneditina, escreveu vários tratados médicos e Trótula ficou conhecida como parteira. Muitos dos conhecimentos adquiridos vieram dos povos persas, árabes e judeus. Na Universidade de Salerno, foi descodificado várias partes da medicina egípcia e indiana. Na história da medicina durante a Idade Média, não é fácil encontrar relatos sobre o trabalho das mulheres. Porém, existem dados de algumas grandes influências, como Hildegard von Bingen, nascida no século XI, que era uma abadesa, um cargo religioso, mas apesar disso, soube separar sua religião da medicina.
Também foi uma ponte entre o conhecimento teórico, oriundo da antiguidade, com a tradição dos 4 humores de Galeno, que era sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, e os conhecimentos práticos. Assim como ela, existem outras mulheres eruditas da Idade Média, como Heloísa, Beatriz de Nazaré, Matilde de Magdeburg e Errade de Landsberg. Sobre Errade de Landsberg, sabe-se que nasceu no século XII. Também foi religiosa, mas isso não a impediu de se dedicar em suas obras com caráter enciclopédico e religioso. Sua obra mais famosa é Hortus Deliciarum, uma enciclopédia que vai desde religião até botânica médica como temas. Dirigiu até 1195, o ano de sua morte, o hospital que construiu no convento de Hohenberg, na Alsácia. Algumas práticas e instrumentos cirúrgicos utilizados na Idade Média foram os catéteres metálicos utilizados para o alívio de doenças urinárias muito dolorosas. A cirurgia de catarata era feita com uma agulha grossa colocada diretamente na borda da córnea do paciente. Todo esse processo ocorria sem anestesia. O paciente tomava apenas uma xícara de vinho para aliviar a dor. O derramamento de sangue era uma técnica utilizada pelos médicos na esperança de curá-las, já que acreditavam que o excesso de sangue era a causa de muitas delas. A trepanação, muito conhecida até hoje, constitui um processo de realizar furos no crânio das pessoas para aliviar a pressão e tratar problemas de saúde localizados na região da cabeça. Por último, existiu o processo do ferro em brasa para tratar hemorroidas, processo este realizado pelos monges da Idade Média.